Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Voltando ao slide que, aliás, apresentei hoje cedo, que é só para lembrar que a grande maioria das pessoas que usam drogas não desenvolve dependência. Os índices são... para a pior droga de todas é o tabaco. 1/3 de quem experimenta tabaco vai se tornar dependente. Para todas as outras drogas, esses índices são muito menores. Por que eu estou lembrando isso? Porque toda vez que a gente fala em drogas ilícitas, as pessoas tendem a nomear um indivíduo que usa uma droga ilícita como alguém que tem algum problema. E uma das possibilidades é ele ser considerado um doente mental. Próximo. A guerra às drogas. A guerra às drogas foi instituída na década de 70, bastante impulsionada pelos Estados Unidos, que tinha como objetivo utópico um mundo livre de drogas. ênfase na redução da oferta, extinguir as drogas do mundo, abordagem de redução de demanda através de informações parciais e alarmistas que se resumiriam ao famoso diga não às drogas. Quais os problemas da guerra às drogas? A ineficácia é uma droga, é uma guerra que... Uma droga... O ato falho veio bem a calhar. É uma droga mesmo. E ela nunca teve crédito junto à população de usuários ou dependentes. Próximo slide. Em contrapartida da guerra às drogas, a gente tem a redução de danos, que é uma política de saúde que se propõe a reduzir os prejuízos de natureza biológica, social e econômica do uso de drogas, pautada no respeito ao indivíduo. O próximo. Então, quais são os pressupostos básicos da redução de danos? É uma alternativa de saúde pública, alternativa para os modelos moral, criminal e de doença. Promove acessos a serviços de baixa exigência como uma alternativa. Ações de baixo para cima, frequentemente as medidas de redução de danos nascem dos próprios usuários e baseado no pragmatismo empático, ou seja, sua capacidade, a capacidade nossa, dos técnicos, de ouvir o usuário de droga e saber, a partir de uma empatia com a vivência dele, você construir um projeto em cima disso. O próximo. Bom, exemplos de RD, a gente tem milhares, a gente poderia ficar aqui meia hora falando, desde os programas de troca de seringa, que a gente já participou intensamente, quando a gente montou o PROAD há 25 anos atrás, na universidade, tinha um contingente de usuários de drogas injetáveis. A gente chegou a propor o primeiro programa de troca de seringas feito por uma universidade, foi em paralelo com a Bahia. A Bahia fez na mesma época, o Tarcísio fez isso em Salvador, e a gente fez isso na Unifesp, e nós quase fomos presos, porque quando a gente começou a dar seringa, para eles não se contaminarem pelo vírus da AIDS, começaram a dizer que a gente estava estimulando o uso de drogas, e até uma série de outras questões. A gente tem um exemplo que eu gosto de citar, que é a redução de danos, que as pessoas não reconhecem que seja redução de danos. É essa lei de se você beber, não dirija. Por que isso é redução de danos? Isso é um exemplo de redução de danos no álcool e na prevenção. Por quê? Porque eu não estou falando para o indivíduo não beber, eu não estou interferindo no hábito dele, na relação dele com a bebida, eu estou apenas reduzindo os riscos decorrentes desse uso de álcool. Então esse é um exemplo de se beber, não dirija, de redução de danos na prevenção com o álcool. Mas eu gostaria de colocar alguns aspectos, por exemplo, na prevenção, no tratamento, da amplitude dessa questão. Eu estava mencionando a guerra às drogas, né? Por coincidência, em 1991, eu estava com um grupo de trabalho da atual Senad, na época não era Senad, era o CONFEN, Conselho Federal de Entorpecentes. A gente foi num grupo coordenado pela Telva Barros, que muitos de vocês conhecem, e a gente estava vendo programas de prevenção nos Estados Unidos. E naquela época, em 1991, justamente o governo americano já tinha 15 anos de guerra às drogas, tinha investido mais de 20 bilhões de dólares nessa guerra às drogas, e eles contrataram um escritório americano para fazer a avaliação da eficácia desse programa nos 51 estados americanos. Depois de um ano de trabalho desse grupo de pesquisadores, chefiados pelo Michael Klitzner,
A conclusão foi de que esses 20 bilhões de dólares em 15 anos foram jogados pelo ralo. A eficácia foi nula. Para piorar, a guerra às drogas até estimulou a curiosidade e aumentou o consumo por uma parcela de adolescentes. Então, constatada a ineficácia desse programa, se supunha que haveria toda uma reforma. Não houve reforma na época. Se continuou com o programa de guerra às drogas nos Estados Unidos. Agora, muito recentemente, a partir da visão do Obama, a saída do Bush, que se começou a questionar e se mudar esses paradigmas. Pior, o Brasil, depois dessa avaliação da eficácia nula, importou esse programa de guerra às drogas e a gente teve que conviver com essa guerra às drogas, que era algo que a gente já sabia que não funcionava. A questão de jovens em situação de rua, essa questão do que a gente vai abordar. Em 1994, foi quando, pela primeira vez, a minha equipe lá da universidade, a gente resolveu ir para as ruas para fazer o primeiro trabalho nosso com crianças e adolescentes em situação de rua. Claro, imbuídos daquela história, nossa, eles estão usando muitas drogas, que é isso? Crianças, jovens usando drogas, vamos tirar essa população das drogas, aquela missão messiânica, né? Bom, foi um desastre o que aconteceu com a gente, com a equipe, porque o discurso daqueles jovens fez a gente ter que rever tudo o que a gente pensava sobre o assunto. E eu sempre cito nas minhas palestras uma das falas de uma menina que para mim foi muito impactante. Era uma menina de 12 anos que eu estava conversando com ela, entrevistando ela, menina de rua, perguntando sobre o uso dela de drogas. E ela vira para mim e fala assim: olha, tio, eu uso sim, mas sabe, eu nem gosto muito. O problema é que eu, para sobreviver, eu preciso me prostituir. Para eu conseguir ter uma relação sexual com o adulto, só se eu tomar uma droga, senão dói muito. Gente, vocês acham que drogas era o problema dessa menina? Você acha que eu ia tirar a droga da vida dessa menina? A droga não era o problema dela. Para ela, a droga era a solução. Então, a gente teve que fazer uma completa remodelação das nossas concepções a respeito disso, ou seja, a partir do momento onde se entende a função da droga nos diversos grupos. Questão de tratamento, eu também tenho um exemplo, que uma vez uma família de classe média me procurou dizendo: olha, a gente tem um filho adolescente, ele é drogado, ele é dependente de maconha, e a gente internou ele no hospital psiquiátrico, a gente queria que o senhor cuidasse dele. Eu fui avaliar um menino no hospital psiquiátrico, e eu descubro que era um menino de 17 anos, muito bem relacionado, com bom desempenho escolar, que usava um baseado de maconha a cada 15 dias. E esse era o drogado da família. E daí, tirando a história dessa família, eu descubro que o irmão dele, 1 ano mais velho, chegava em casa completamente bêbado 3 vezes por semana. E a família achava que o menino era muito precoce, muito bem desenvolvido, muito sociável, não identificando que a dependência estava no irmão e não naquele usuário ocasional de maconha. Ou seja, o peso do proibicionismo fica bem expresso nessa história de como as pessoas veem esse uso de droga e os absurdos que são cometidos, né? Quer dizer, aquela história do famoso filme do Rodrigo Santoro, de Bicho de 7 Cabeças, aquilo lá não é ficção, aquilo é o cotidiano da nossa realidade, em cima dessa política proibicionista. Com relação às populações desfavorecidas, isso é outro problema muito sério. No tempo que a gente trabalhava com AIDS, eu trabalhei bastante com prevenção de AIDS, no tempo que a AIDS era uma grande epidemia que matava em pouco tempo, e a gente não conhecia direito, não sabia o que fazer, a gente tinha demanda da urgência, da mudança de comportamento. A gente se apoiou muito nos trabalhos, sobretudo os trabalhos americanos, que tratavam que eles chamavam de hidden populations, né? Populações escondidas, que a gente chama de populações de difícil acesso, ou de populações desfavorecidas. E hoje em dia, olhando para a Cracolândia, eu acho que o melhor termo seria populações indesejáveis, porque é isso que acaba acontecendo, lamentavelmente. Indesejáveis por uma série de motivos, né? Uma série de ações que foram feitas na Cracolândia recentemente, a gente vê isso no Brasil inteiro. Eu acompanhei mais perto de São Paulo,
Eu estou desenvolvendo há 1 ano e meio um trabalho na Cracolândia, no centro de São Paulo, Praça da Sé, e eu tenho vivido isso muito intensamente, né? E essa população, existe uma inversão de uma lógica que eu acho muito perversa, que é feita pelas autoridades. É atribuído à droga essa situação de miséria social em que eles vivem. Ou seja, eles estão assim, eles são uma população indesejável ou desfavorecida, estão na Cracolândia por causa das drogas. Isso não é verdade. Eles são pessoas que não têm acesso à educação, à saúde, não têm acesso à moradia. Eles foram privados da sua cidadania, são indigentes, são verdadeiros zumbis. É claro que essa situação de miserabilidade é um prato cheio para as drogas crescerem. Então, droga não é causa disso, é consequência. Então, em cima desse tipo de trabalho que eu tenho vivenciado na Cracolândia, eu vejo que o meu conhecimento a respeito de tratamento, de medicina, de conhecimento de drogas, não vale quase nada, porque isso é um pedacinho do trabalho. O grande trabalho é de uma outra esfera na qual eu me sinto muito pouco competente para trabalhar. Ou seja, é essa esfera mais da educação, da saúde global, não da dependência química, e da restituição da dignidade dessas pessoas, né? Isso sem lembrar, sem esquecer, né, de que, do primeiro slide meu, né, você não pode tomar o uso de uma droga ilícita como um problema em si. Isso é muito feito, isso é feito em todos os momentos da história da humanidade, a gente vê isso, né? As pessoas se incomodam com o efeito prazeroso. As pessoas sempre falam de drogas, mas as pessoas evitam de falar do prazer. Quando, na verdade, esse é o mote principal. Por que alguém procura uma droga? Alguém que está à procura de prazer. Essa questão do hedonismo é muito importante. Mas quem tem essa procura tem poucas alternativas. A religião vai chamar eles de pecadores, a lei vai chamar eles de criminosos e a medicina vai chamar eles de doentes mentais. Então não existe um status de respeito à cidadania, à individualidade e ao direito do usuário de droga. Para completar esse desastre total, eu chamaria atenção para esse absurdo que tem sido feito em todo o país sobre as internações compulsórias, né? É uma intervenção de alto custo. Tem o centro de São Paulo, que até a gestão anterior da prefeitura pagava para esse hospital que chama Saíde, pagava R$22 mil por mês por paciente. Cofres públicos pagando esse dinheiro para a internação involuntária dessas pessoas em situação de rua que nem sequer sei se eram dependentes. Uma intervenção com altíssimo custo e com baixíssima eficácia, porque mais de 90% recai 1 mês depois da internação. Por que se mantém? Por que isso é lançado até à guisa de política pública? Algo ineficaz e de alto custo. Eu só tenho uma explicação para isso. Essas pessoas em situação de rua agora têm um papel. Eles são mercadoria de alto lucro. Então tem muita gente lucrando com isso. O próximo slide, já estou terminando. Bom, só para terminar, lembrar algumas falas que eu acho que são importantes, né? Com relação aos usos de droga, né? Da pele para dentro, soberania do indivíduo. Ou seja, qual é o direito que o Estado tem de ter uma ingerência na minha vida pessoal. Próximo. O segundo é um do Gabeira. Tem algo no meio aí, mas uma interferência. É um antivírus, não é o vírus. Pelo menos tá bem. O Gabeira falou em 2000, ser vítima não é crime, ou seja, você não pode ser criminalizado por algo que não envolve uma vítima, né? E finalmente o ex-presidente americano Jimmy Carter fala que as penas contra o uso de uma droga não podem ser mais danosas ao indivíduo que o uso da droga propriamente dito. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Dr. Dartil Xavier. Parabéns por tudo que tem feito
na comunidade científica, nas políticas públicas.